Bom dia pessoal, bom dia a todos. Decidi fazer uma série de vídeos porque algumas pessoas já tinham me pedido sobre o inferno, a origem do inferno, o que é o inferno, de onde veio isso, como ele surge, esse lugar que de cara mete um medo terrível nos seres humanos que acreditam, geralmente estão sobre a origem da religião de uma origem monoteísta, né? Então o inferno é o carro-chefe que comanda esse medo e serve para muitos líderes religiosos como um cabresto, um freio moral. Sim, um freio moral. Ele é usado como uma espécie de freio para tentar controlar e manipular a vida das pessoas que não decidem estudar e pesquisar sobre o assunto. E acreditem isso, quanto mais mal informadas as pessoas são, mais cativas e subjugadas elas serão. É uma equação simples de fazer. Quanto menos instruído, mais chance de ser controlado e manipulado. E não é diferente com essa teologia aqui infernal, que é o inferno. Mas vejamos eu vou precisar dar alguns passos atrás para que a gente possa entender que geralmente as pessoas não gostam muito de ficar buscando os vídeos antigos e tentar entender. Eu fiz uma série sobre cosmogonia, que são, na verdade, mitos sobre criação dos mundos, não do mundo como muita gente hoje no século XXI acha que a Bíblia está citando, ou que todas as outras culturas e religiões mais antigas acreditavam. Que, na verdade, cada povo antigo tinha sua cosmogonia, o seu mito de criação. Né? Geralmente tem a água como elemento, tem o dragão como elemento, em alguns outros a serpente como elemento. Mas é sempre assim. Então, quando eu estava fazendo um vídeo sobre cosmogonia, eu preciso falar disso para a gente entender um pouco desse tema sobre o inferno. Dizia que a antiguidade as pessoas enxergavam dessa maneira. Existia o mundo dos humanos, esse onde nós estamos aqui, o mundo aqui, não entenda planeta. O mundo é a forma genérica aqui de falar, né? É como a gente diz, todo mundo foi para o show, mas a gente sabe que 7 bilhões de pessoas não foram para o show, uma forma meio genérica de falar. Então, mas as pessoas do mundo, né? E eles diziam mundo a sua terra, a porção de terra, com um grupo de pessoas e com uma cúpula sobre ela, sobre essas pessoas. Então, no mito da criação dos judeus, do povo de Israel, eles acreditavam que o Deus Criador, Yahvé, porque cada nação tinha o seu Deus Criador. Os egípcios tinham o seu Deus Criador, que andava com o sol na cabeça, né, o Ra. E eles acreditavam que o Ra, durante o dia, estava... a Terra era estacionária, então o Ra tinha o sol na cabeça e o Ra ia conduzindo o sol. E quando chegava no final do dia, ele pegava a sua embarcação e o sol passava por baixo da terra, alguma coisa do tipo. Então era assim que eles acreditavam. Então,
Mas no mundo antigo existia o mundo dos humanos, o mundo aqui, a região onde os humanos habitam. Existia o mundo dos deuses, eu vou repetir isso, friso novamente, o mundo dos deuses. Como é que nós sabemos isso? Porque lembra da referência que tinha lá, que eles tentaram construir uma torre chamada Torre de Babel. O que, que eles queriam? Na realidade é uma figura de um zigurate, já mostrei isso aqui. É que eu estou sem imagem aqui agora para mostrar. Era umas... Lembra um pouco as pirâmides, só que ela tinha escadas e níveis. E no nível acima, superior, era onde moravam os deuses. Tanto é que Babel deu problema porque eles queriam construir essa torre até chegar no nível que pudesse encontrar o Deus Criador. E aí a história bíblica é que Deus, o Yahvé, destrói porque não queria que ninguém fosse lá. Mas eles entendiam assim, os egípcios entendiam assim, os assírios entendiam assim. A bacia do Oriente, o Oriente Próximo entendiam assim. Então eles tinham os zigurates, eles iam subir porque tinha o mundo dos deuses. Então, olha só, tinha o mundo dos humanos aqui, existia o mundo dos deuses. Para você ter uma ideia, isso é confirmado muito em Mateus, quando diz assim, lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estais nos céus. O povo antigo, eles não acreditavam na ideia de espírito. Deus não era espírito. Deus tinha olho, corpo, boca, falava, comia, se inclinava para olhar para as pessoas. Era assim. Então existia o mundo dos deuses. E a oração de Mateus fala, Pai Nosso que estais nos céus. Onde eram os céus? Os céus eram acima daquela cúpula da raquia, que eles entendiam que era uma raquia, uma cúpula, não era o planeta Terra. E acima disso, aí tinha as águas da criação, e acima disso estava a casa de Deus. E tem muito cântico nas igrejas, dizendo, o teu trono está nos céus, né? E teus pés aqui na terra, porque nos Salmos também fala assim. Então eles acreditavam e a oração de Mateus fala exatamente isso. Pai nosso que estás nos céus. Os antigos queriam construir esse zigurate para chegar nos céus, na morada dos deuses. Então tinha a morada dos humanos, o mundo dos humanos, e existia o mundo acima dos deuses, seja todos os deuses, Yahvé, Ra, Ahura Mazda, todos deus, cada povo que eles tinham a sua mitologia de criação. E existia algo chamado submundo, que vai lá na frente se transformar no inferno. Mas o que era o submundo? Para se ter uma noção mais rápida, o submundo, quem já viu muito a história egípcia, sabe que as pirâmides eram construídas como um lugar de sepultamento do seu faraó. E lá se depositavam a sua carruagem, se depositavam os seus bens, as suas joias, os seus utensílios. Por quê? Porque ele ia para o submundo. Todo mundo ia para o submundo. A palavra Sheol, que depois vai virar inferno também, Sheol é a sepultura, é o mundo para onde todo mundo vai, rico, pobre, pequeno, de cores diferentes, com cabelo, sem cabelo, com dente, sem dente, agricultor, metalúrgico, todo mundo vai de rei ao agricultor, vai para o Sheol. Tem textos não me lembro agora de cabeça, onde os patriarcas diziam assim, eu vou descer até a sepultura, eu vou descer até o Sheol. Mas não está falando de inferno. Se você não encontra essa palavra inferno, vai encontrar ela esparsamente no Velho Testamento, que já é uma modificação depois, né, bem posterior, mas tentando se linkar a esse mundo que a teologia transforma, né? E os gregos fazem isso com maestria, mas começa com os persas num lugar de terror, um lugar de sofrimento, um lugar de punição eterna de um Deus amoroso, né? Faz sentido isso, né? Um Deus amoroso que manda para o inferno.